Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Uma operação da Corregedoria da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo prendeu um investigador suspeito de atuar como traficante de drogas. 3 milhões de reais foram apreendidos com um informante que também está preso. Segundo a Corregedoria, esse pode ser o maior esquema de corrupção já visto na polícia. Esta loja de carros em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, movimentou 81 milhões de reais em 5 anos. Um dos donos é o investigador Kleber Jimenez, preso há 2 semanas por suspeita de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A Corregedoria e o Ministério Público apuram o caso. Esse pode ser um dos maiores esquemas de corrupção já descobertos. A denúncia envolve policiais civis que trabalhavam no centro de São Paulo, informantes e peritos do Instituto de Criminalística. A cocaína apreendida no interior de São Paulo era trazida para a capital e encaminhada ao Instituto de Criminalística, onde seria trocada por outras substâncias. O destino da droga original ainda é investigado. Em 2 anos, os policiais suspeitos apreenderam quase 2 toneladas de entorpecentes. O investigador Kleber Jimenez, o informante Maxwell Pereira da Silva e outros 2 agentes que não tiveram os nomes revelados foram presos. Na casa do informante foram encontrados 3 milhões de reais e 2 quilos de cocaína. Uma das apreensões suspeitas foi em Presidente Epitácio, a 600 quilômetros da capital, em julho do ano passado. Investigadores de São Paulo só registraram a ocorrência quando retornaram à capital. Segundo a denúncia, o caminhão transportava 350 quilos de cocaína, 140 quilos de pasta base e 297 tijolos de maconha. O boletim de ocorrência só informa sobre a apreensão de maconha. Os entorpecentes teriam sido levados para um galpão nesta rua, no centro de São Paulo. A Corregedoria da Polícia Civil investiga se a equipe teria desviado parte do entorpecente que estava no veículo. Esta imagem faz parte da investigação. O homem seria o policial Kleber Jimenez e estaria orientando sobre a divisão das drogas. Em audiência, um dos policiais é questionado sobre o registro da ocorrência ter sido feito na capital. Vocês não pensaram em levar na delegacia daqui? A nossa orientação é sempre trazer para a nossa base. Para a Justiça, foram cometidas diversas irregularidades e os detidos na ocasião foram inocentados. As defesas de Kleber Jimenez e Maxwell Pereira da Silva não responderam nossos contatos. A Secretaria da Segurança Pública disse que o caso é apurado. Moradores de São Paulo vivem angústia em área alagada há 4 dias. No sul, cidades registram temperaturas de mais de 40 graus. O Ministério da Saúde vai reforçar a vacinação depois do aumento de casos de febre amarela em 4 estados. Donald Trump recebe Netanyahu na Casa Branca para discutir futuro da guerra em Gaza. Estados Unidos enviam o primeiro voo com imigrantes ilegais para a prisão de Guantánamo. E no futebol, toda a expectativa da torcida do Santos para a reestreia de Neymar. Oferecimento: Crédito Bradesco. Dinheiro na hora em 3 cliques pelo app. Após dias seguidos de muita chuva, o solo encharcado aumenta o perigo de deslizamentos em áreas de risco. Em todo o país, mais de 4 milhões de pessoas vivem em regiões monitoradas pelo Serviço Geológico. As nuvens carregadas são motivo de preocupação. Luciano olha para o que restou da casa depois da chuva do último domingo em Cajamar, na Grande São Paulo. É tristeza, né? Porque as coisas da gente tá tudo lá. Comprei uma geladeira nova, ainda tá lá no plástico. Mas bem materiais a gente corre atrás, né? Que vale a vida da gente, graças a Deus, né? O Luciano estava em casa com mais 3 pessoas. A mulher, o filho adolescente e um neto de 3 anos. Eles escutaram um estalo na hora da tempestade e decidiram sair. Meia hora depois, aconteceu o desabamento.
Ninguém ficou ferido, mas outros 2 imóveis, esse daqui e esse outro, também tiveram de ser interditados. Ele se mudou para cá depois que a antiga casa foi atingida por uma enchente 2 anos atrás. Ninguém tem paz, não. Isso aqui, meu amigo, ó, lá em cima, tá tudo trincado, tá trincado aí, tá arriscado de desmoronar tudo. A casa do Luciano fica ali embaixo, atrás daquelas árvores. Aqui onde eu tô, tem um muro de arrimo que foi construído há 2 anos justamente para conter os deslizamentos que eram frequentes. E ali, mais em cima, já tem um outro imóvel que também corre o risco de desabar. Nesse caso aqui, nós removemos 3 famílias. Poderia acontecer um efeito dominó. Caso essa casa do meio ela venha desabar, ela pode levar essas outras casas junto. A cidade tem 32 áreas que oferecem perigo. Dados do Serviço Geológico, ligado ao Ministério de Minas e Energia, revelam que o país tem mais de 15.500 áreas de risco, onde vivem mais de 4 milhões e 100 mil pessoas. 30% moram em áreas consideradas de risco muito alto e quase 70% em áreas de risco alto. Esse é o trabalho que a gente tem feito, antecipação, emissão de alerta, retirada dessas famílias, colocá-las num local seguro como um abrigo emergencial e aí depois, se não houver o desastre, elas retornam para suas casas. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, prevê risco de deslizamentos em várias regiões, como Pernambuco, Paraíba e Santa Catarina. Lá no leste de Santa Catarina, por conta dos processos rápidos como as enxurradas, que é quando você tem muita chuva, num curto período de tempo, sobrecarrega ali o sistema de drenagem e essa lâmina d'água pode crescer rapidamente e escoar pelas ruas, principalmente íngremes. Moradores do Jardim Pantanal, na zona leste de São Paulo, estão ilhados há 4 dias em meio à inundação e à sujeira. Com previsão de mais chuva, o sentimento é de desânimo e medo. Os móveis atingidos ainda estão suspensos. Não para de entrar água em casa. Sujeira, olha o cheiro ruim que está aqui. Até lavar, passar desinfetante, passar esse cheiro, vai demorar, viu? O Jardim Pantanal é uma das áreas mais prejudicadas. E não é de hoje. O pessoal enfrenta o problema desde a década de 80. Eu não queria mudar daqui. Já tem 14 anos que eu moro aqui. Não queria. Na casa da Luciana, as doações amenizam os dias sem trabalho. Por causa da situação, o filho Pietro, de 8 anos, ainda não voltou para a escola. Eu fiquei desesperada. Acordar 2 horas da manhã, a sua casa enchendo de água. Ser deitado e transbordando de água. Além de todo o prejuízo material, com ruas inundadas ainda assim, os moradores estão impedidos de realizar atividades básicas do dia a dia, como sair de casa. Mas muitos não têm escolha e arriscam a própria saúde ao passar pela água que tem todo tipo de sujeira. Pegar uma doença, uma leptospirose, alguma coisa assim, né? A gente tá arriscado a tudo aqui, né? A Rosângela, a Luciana, o Luiz Carlos estão entre os mais de 45 mil moradores que vivem no Jardim Pantanal. Uma área de várzea ao lado do rio Tietê que torna mais difícil o escoamento da água. Esse excesso de chuvas que a gente tem em curtos períodos, muita chuva, a água demora mais para sair. E ela vai procurar seu espaço e o espaço que ela procura é nas várzeas do rio. E é assim que a água da chuva invade espaços como casas, ruas e comércios. Muitos locais ali foram aterrados de forma irregular, um caso de 30 anos que alaga, mas a gente tem demonstrado aí que as nossas ações conjuntas têm dado bom resultado. A primeira coisa agora é acolher e depois a gente estruturar uma solução de engenharia para ver qual é que tem, qual é o ótimo, né? Qual que vai ter a menor repercussão social e qual que vai ter a maior eficiência. Entre os moradores, prevalece a solidariedade. O que puder, nós puder ajudar, nós vai ajudar, né? O que nós puder fazer para fortalecer os vizinhos, nós vai estar fazendo. O presidente Lula se reuniu hoje com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. As informações com Luiz Fara Monteiro, direto de Brasília. Boa noite, Fara. Oi, Celso. Boa noite a você, a Cris e a todos que acompanham o Jornal da Record. Nesse encontro foi discutida uma proposta que possa atender a setores que estão descontentes com alguns vetos aos trechos do projeto que regulamentou a reforma tributária.
O Palácio do Planalto considera recuar nos vetos da regulamentação da reforma tributária que desagradaram os setores imobiliário e agropecuário. O impasse começou depois que o presidente Lula retirou da lista de isenção de impostos os fundos de investimento nas cadeias produtivas do agronegócio e os fundos de investimento imobiliário. Hoje, depois de uma reunião com o presidente Lula, o ministro da Fazenda disse que a ideia é enviar ao Congresso uma proposta de compensação. Houve um acordo que nós fizemos já em relação ao fundo imobiliário e vamos falar com o pessoal do agro para harmonizar a lei complementar com o que diz a Constituição. O ministro da Fazenda também confirmou que vai procurar o presidente da Câmara, Hugo Mota, para tratar dos vetos à regulamentação da reforma tributária. Dentro do parlamento já existe um movimento para derrubar os vetos do presidente Lula. A nossa posição é não ter taxação aos fundos. Fundo, até para ter a sua competitividade, todo conceito é fundo não ter taxação. Hoje o Banco Central alertou para futuras altas dos alimentos e para a possibilidade de estouro da meta de inflação. O ministro da Fazenda avaliou que a queda recente do dólar e a expectativa de uma boa safra devem ajudar a conter os preços. O dólar estava 6,10, está 5,80, né? Isso já ajuda muito, né? Porque essa escapada que deu... Estão trazendo, com a ação do Banco Central, a ação do Ministério da Fazenda, essas variáveis macroeconômicas se acomodam em outro patamar e isso certamente vai favorecer. E agora à noite o presidente Lula participa do encontro do Programa Nacional de Alimentação Escolar. O governo vai reduzir de 20% para 15% o limite de alimentos processados e ultraprocessados no cardápio das escolas públicas nesse ano e para 10% no ano que vem. Eu volto ainda nesta edição do JR com outras notícias de Brasília. Cris e Celso. Até já, Fara. 5 pessoas morreram de febre amarela este ano no estado de São Paulo. O número já é maior do que o registrado em 2024. A carteira de vacinação da Sofia está cheia. O pai quer manter a imunização sempre em dia. O calendário de vacina tem que estar completo, né? É uma preocupação eterna. Todo começo de ano a gente passa por aqui. Mas ela ainda não tinha tomado uma vacina importante, a que previne a febre amarela. E a Sofia já aprendeu sobre a doença. Pega primeiro nos macacos, aí depois vem um mosquito, pega eles, vai lá para a cidade e transfere na gente. O Ministério da Saúde emitiu um alerta sobre o aumento de casos em 4 estados: São Paulo, Minas Gerais, Tocantins e Roraima, com casos de infecção em pessoas e em macacos. A Prefeitura de Amparo, no interior de São Paulo, confirmou uma morte por febre amarela. A vítima é um homem de 27 anos, morador da zona rural. Foi o 5º óbito provocado pela doença no estado desde o início do ano. Os casos são chamados de autóctones, quando a pessoa é infectada no estado onde mora, ou importados, quando o paciente se contamina durante uma viagem. No ano de 2024, nós tivemos um caso autóctone e um caso importado com um óbito. E neste ano nós temos 9 casos e com 5 óbitos. O Ministério da Saúde informou que vai disponibilizar 2 milhões de doses para reforçar a vacinação no estado de São Paulo. A recomendação é aplicar aos 9 meses de vida, com reforço aos 4 anos, ou a partir dos 5 anos em dose única. Adultos que nunca se vacinaram devem ser imunizados. Na região rural, região que tem mata, é onde fica mais vulnerável dessa transmissão, né? Então, principalmente agora, né, feriados, carnaval, a gente sabe que as pessoas viajam muito, principalmente aqui em São Paulo, né? As pessoas saem muito da cidade, é importante estar com essa vacina em dia. A seguir, tempestade de inverno provoca acúmulo recorde de neve no norte do Japão. E veja ainda o apoio dos Estados Unidos a Israel na segunda fase do acordo de cessar-fogo com o Hamas. Em visita oficial aos Estados Unidos, o primeiro-ministro de Israel é recebido por Donald Trump na Casa Branca. Onda de calor que atinge os estados do sul do Brasil deve persistir até o final de semana.
Donald Trump assinou um decreto que retira os Estados Unidos do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Hoje, o presidente americano recebeu na Casa Branca o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Os dois líderes conversaram reservadamente por 15 minutos no Salão Oval. Entre os temas em discussão, o apoio americano a Israel, a próxima etapa do cessar-fogo com os terroristas do Hamas e a definição de quem vai administrar a faixa de Gaza depois do fim do conflito. Benjamin Netanyahu é o primeiro chefe de governo a ser recebido em uma visita oficial desde a posse de Donald Trump. Mas a influência do novo líder americano fez efeito antes mesmo dele assumir o cargo. O republicano mostrou que era um grande aliado de Israel ainda durante a campanha eleitoral e teve participação direta no cessar-fogo que está em vigor neste momento na faixa de Gaza. O presidente dos Estados Unidos garantiu que todos os reféns serão libertados. Pouco antes do encontro com Netanyahu, o presidente americano disse que pretende pressionar para que o Irã acabe com o programa nuclear que desenvolve. O país é acusado de financiar grupos terroristas. Trump ainda assinou um decreto para retirar os Estados Unidos do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Segundo o presidente, a ONU tem um grande potencial, mas não está sendo bem gerenciada. E no movimento para mostrar cooperação com os Estados Unidos, o governo do México enviou parte da Guarda Nacional para reforçar a segurança na fronteira entre os dois países. Hoje à noite deve partir o primeiro voo com imigrantes ilegais envolvidos em crimes nos Estados Unidos para Guantánamo, prisão de segurança máxima que o governo americano mantém numa base militar em Cuba. O plano de Trump é usar o local para transferir os presos antes deles serem deportados aos países de origem. O governo de El Salvador também ofereceu as prisões do país para abrigar criminosos perigosos de qualquer lugar do mundo que forem deportados. O presidente Nayib Bukele disse que é um gesto de amizade, mas quer que os Estados Unidos financiem as operações. A China anunciou tarifas de importação sobre produtos dos Estados Unidos depois que o governo americano aumentou as taxas sobre mercadorias chinesas. A expectativa é de que os presidentes Donald Trump e Xi Jinping tenham uma conversa sobre o assunto ainda nesta semana. A imposição de taxas sobre produtos americanos importados para a China vai começar na próxima segunda-feira. As tarifas variam entre 10% e 15%, dependendo do produto. De acordo com Pequim, a medida é uma resposta à taxação do governo americano de 10% sobre todas as importações chinesas, que entrou em vigor nesta terça-feira. Na China, a população teme que uma escalada da guerra tarifária entre as duas principais potências econômicas do mundo possa refletir no bolso dos consumidores. O presidente Donald Trump afirma que a medida é uma retaliação ao que chamou de práticas comerciais desleais chinesas e também pela falta de ação do país asiático contra o tráfico de fentanil aos Estados Unidos. O opioide sintético, que é 50 vezes mais potente do que a heroína, provocou nos últimos anos uma crise de saúde pública em cidades americanas. O tráfico de drogas também foi uma das justificativas de Trump para a imposição de tarifas ao México e ao Canadá, que começaria hoje. Mas ontem, o republicano decidiu adiar em 30 dias a aplicação das taxas, depois que os governos mexicano e canadense concordaram em intensificar o combate às drogas e reforçar a segurança nas fronteiras. Os reflexos no Brasil, no mercado financeiro, o dólar caiu pelo 12º pregão seguido. Hoje, a moeda americana fechou cotada a R$ 5,77, queda de 0,76%. Já o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo recuou 0,65% aos 125 mil pontos. Os negócios ainda refletem os movimentos da guerra comercial entre os Estados Unidos e países como a China, o Canadá e o México. Uma tempestade de inverno provocou o acúmulo recorde de mais de 1 metro de neve no norte do Japão. O governo emitiu alerta para o risco de nevasca nos próximos dias. Mais de 80 voos foram cancelados. Um ataque a tiros em um centro educacional da Suécia deixou pelo menos 10 mortos. A polícia anunciou que o atirador está entre os mortos. O motivo do crime ainda é investigado.
O ex-presidente da Argentina, Alberto Fernandes, compareceu a uma audiência do caso em que é investigado por violência física e psicológica contra a ex-mulher. Ele se recusou a testemunhar e entregou um documento em que afirma que é inocente. O presidente do Equador, Daniel Noboa, anunciou que vai fechar as fronteiras com a Colômbia e o Peru antes das eleições presidenciais do próximo domingo. Militares vão ser enviados para evitar ações de grupos armados, que, segundo o governo, tentam desestabilizar o país. Você vai ver a seguir. Reportagem exclusiva mostra como agia uma das maiores organizações mafiosas que atuava em São Paulo. E tem os destaques do esporte. Torcida do Santos vive expectativa pela reestreia de Neymar no dia do aniversário do ídolo. Aqui no Congresso, os partidos definem os presidentes das comissões e os líderes de bancada. Comerciantes e moradores de um dos bairros mais nobres da capital paulista são alvos de criminosos, muitas vezes à luz do dia. No ano passado, a região do Brooklyn registrou uma média de quase 10 roubos por dia. O casal e um idoso se aproximam do carro estacionado em frente ao prédio. A mulher, que está grávida, entra no veículo enquanto os dois homens conversam. De repente, 2 criminosos em uma moto aparecem e anunciam o assalto. Sob a mira de um revólver, as vítimas entregam os pertences. Nestas outras imagens, também registradas por câmera de segurança, uma mulher com sacolas nas mãos é abordada enquanto caminha pela calçada. O homem armado desce da garupa da moto, exige o celular, o desbloqueio do aparelho e o relógio dela. Um motociclista dá cobertura para a dupla. Ele leva nas costas uma mochila de entrega por aplicativo. As duas ações aconteceram num intervalo de 2 horas na região do Brooklyn, área nobre de São Paulo, e não são casos isolados. Só no ano passado foram registrados, em média, 9 roubos por dia no bairro. Por causa da insegurança, moradores e comerciantes buscam por conta própria formas de se proteger. A escola, ela não está preparada para ter um gasto tão oneroso, tão grande, tão substancial frente ao nosso faturamento para dar uma sensação de segurança a todos nós. Com medo, Janaína conta que redobra a atenção no movimento na rua ao trazer ou buscar o filho na escola. Acaba sendo sempre na correria, né, que eu pego as crianças, mas sempre tento dar uma olhada. Para este consultor em segurança pública, que é ex-presidente do Conselho de Segurança do bairro, a falta de uma base policial na área favorece o aumento da criminalidade. Não é só questão da base, a gente tem que lembrar que além de serem viaturas e motos 24 horas por dia entrando e saindo, você tem os policiais, a paisana, que também estão trabalhando para a sociedade. Caso eles enxerguem um crime acontecendo, eles vão terminar intervindo nessa situação. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que segue intensificando esforços para combater a criminalidade no Brooklyn e que em 2024 os roubos tiveram redução de 9,8% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Um policial civil foi morto depois de atirar na namorada e em colegas dentro de uma delegacia em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A mulher está internada em estado gravíssimo. A delegacia foi isolada para a perícia. O tiroteio deixou marcas no prédio, onde também funciona a Delegacia de Atendimento à Mulher. Balas atingiram ainda carros parados nas redondezas e assustaram quem mora ali perto. Foi muito tiro em sequência, muito tiro. E a gente não está acostumado, né? Isso aqui, perto do fórum, do MP, da delegacia. O policial civil Vinícius Silva de Souza, de 29 anos, pediu à namorada, a inspetora da Delegacia de Atendimento à Mulher, que descesse ao estacionamento. Inconformado com o fim do relacionamento, ele disparou 4 vezes contra ela. PMs que registravam uma ocorrência de trânsito reagiram. Vinícius foi baleado e morreu. Uma das linhas de investigação é de que o policial civil tenha tido um surto psicótico. Dentro do carro dele foram encontrados remédios para o tratamento de esquizofrenia. Ele só atirava e progredia. Ele não falava nada. Mesmo as pessoas que conheciam falando pelo nome dele, para ele parar, ele continuava progredindo e indo, né?
A inspetora, identificada como Viviane Maeda Rosa, de 33 anos, foi levada ao hospital, passou por cirurgia e está internada em estado gravíssimo. Outros 3 policiais militares foram atendidos na mesma unidade, mas já receberam alta. Em São Paulo, um delegado foi alvo de uma operação do Ministério Público e da Corregedoria da Polícia Civil. Ele é suspeito de participar de esquemas de corrupção e extorsão citados pelo delator do PCC, Vinícius Gritzbach. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados ao delegado Alberto Pereira Mateus Júnior. Alberto é delegado classe especial de topo da carreira da polícia. Ele já atuou no Departamento de Investigações Criminais, DEIC, e no de Investigações sobre Entorpecentes, DENARC. A operação é mais um passo na investigação sobre esquemas de corrupção envolvendo o PCC, revelados por Gritzbach ao Ministério Público. O empresário foi assassinado em novembro no Aeroporto Internacional de São Paulo. O nome do delegado Alberto Pereira foi citado em um novo relatório da Polícia Federal após a análise de conversas em celulares dos policiais civis que já estão presos. Num dos diálogos, a PF destaca o que seria a contratação de policiais civis como seguranças particulares em eventos de música, inclusive com o uso de viaturas. Alberto Pereira foi mencionado em supostas transferências por Pix feitas pelo investigador Eduardo Lopes Monteiro. O relatório não esclarece o motivo das transações. Em uma conversa entre Eduardo e o outro delegado, Fábio Baena, Eduardo afirma que já fez o Pix para o doutor Alberto porque ele cobrava o dinheiro. Neste outro trecho, Eduardo dá a entender que as transações são mensais para as contas da mulher e do filho do delegado. Tentamos contato com a defesa de Eduardo Monteiro e de Fábio Baena, mas não tivemos resposta. O delegado Alberto Pereira registrou ocorrência de perda de celular e afirmou que sempre se pautou pela legalidade e vai esclarecer os fatos. Em nota, a Polícia Civil informou que não compactua com desvios de conduta e pune aqueles que infringem a lei. Promotores e agentes da Corregedoria apreenderam 7 celulares no presídio da Polícia Civil. Os aparelhos seriam usados por outros 2 policiais presos, que também foram delatados por corrupção por Vinícius Gritzbach. A onda de calor que atinge o sul do país deve se estender até o fim de semana. No oeste gaúcho, a cidade de Quaraí teve a temperatura mais alta já registrada no estado, 43 graus. É tanto calor que só mesmo um mergulho para refrescar. Em Porto Alegre, a temperatura de 41 graus fez lotar a piscina. Jennifer trouxe toda a família. Com a minha tia, com meu esposo, com meus filhos. Tá calor, né? Tem que aproveitar um pouco essa piscina. Fevereiro começou com uma onda de calor que atinge parte do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Os últimos anos têm sido marcados por períodos de calor intenso no Brasil. Foram 17 ondas de calor extremo registradas entre 2023 e 2024. Para alertar a população sobre os riscos, a Defesa Civil de Porto Alegre instalou equipamentos de alerta como este aqui pela cidade. Tanto em períodos de chuva quanto de calor, os sensores coletam dados e orientam a população. O calor intenso pode ser perigoso. Estação meteorológica que mede qualidade do ar, temperatura, umidade, quanto que choveu naquele ponto, velocidade do vento. Então a gente consegue antecipar algumas informações para que a gente possa orientar a população. A terça-feira foi marcada por pancadas de chuva típicas de verão e tempo abafado. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Como é que vai ficar o tempo amanhã? Olha, Cris, ainda teremos muito sol e calor com chuva concentrada nas regiões norte, nordeste e centro-oeste. Boa noite para você. Celso, boa noite. E boa noite para você que nos acompanha. As temperaturas disparam na região sudeste e no Rio Grande do Sul. Os termômetros vão ficar 5 graus acima da média por 5 dias. Porto Alegre será a capital mais quente nesta quarta, seguida pelo Rio de Janeiro. As máximas ficam entre os 37 e os 38 graus. Não chove e o sol brilha forte. Em Vitória, tempo abafado, com chuva passageira à tarde e até 33 graus.
Hoje, os temporais provocaram alagamentos em Pernambuco, Acre e na Paraíba. Neste momento, chove nos pontos coloridos das imagens de satélite. Amanhã, um sistema de baixa pressão, esse ar que gira no sentido horário no litoral do Rio Grande do Sul, organiza nuvens de temporais entre as cidades de Bagé e Chuí. Entre o Paraná, Mato Grosso, Acre e oeste do Amazonas, a circulação de ventos provoca instabilidades. Nas capitais São Luís, Natal e Recife, chove forte a qualquer hora. Quarta tarde, com 32 graus em São Paulo, 29 em Campo Grande e em São Luís e até 33 em Boa Vista. Tempo delivery. A Luísa é de Araioses, no Maranhão. Bem-vinda, Luísa. Quarta-feira de tempo abafado, com chuva passageira durante a madrugada e amanhã. Faz até 31 graus. Na quinta e na sexta, chove o dia todo e é alto o risco de alagamentos. A Roseli está de olho na previsão para Pirajuí, no interior de São Paulo. Boa noite, Roseli. A semana termina com pancadas isoladas de chuva à tarde. Amanhã ainda chove a qualquer hora e as temperaturas ficam amenas. Faz até 26 graus. A partir de quinta, esquenta mais. Quer saber como vai ficar o tempo na sua cidade? Basta fazer o pedido nas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Cris, Celso. Obrigado, Lidy. O Supremo Tribunal Federal condenou o homem que furtou a réplica da Constituição nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro no prédio do STF. Marcelo Fernandes Lima foi condenado a 17 anos de prisão. Ele ainda deverá pagar uma indenização conjunta por danos morais com outros condenados no valor de 30 milhões de reais. O Jornal da Record entrevistou com exclusividade o novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos. Vamos conversar com Luiz Fara Monteiro, que traz as informações direto de Brasília. Oi, Fara, boa noite. Já dá para dizer que a prioridade será a pauta de temas econômicos? Olha, Cris, essa pauta econômica passa principalmente por redução de gastos e responsabilidade fiscal, viu? Boa noite para você mais uma vez. O deputado Hugo Mota disse ainda que pretende atuar para diminuir as tensões entre o Legislativo e o Judiciário, ou seja, levantar a bandeira branca. A repórter Tainá Farfan também questionou o presidente da Câmara sobre as emendas parlamentares. Hoje a Record veio até a presidência da Câmara dos Deputados para entrevistar o novo presidente, Hugo Mota, do Republicanos. Como que o senhor pretende tratar as emendas parlamentares? Primeiro, deixar aqui já bem explicado que nós não estamos defendendo quem não indica os recursos com responsabilidade, quem indica os recursos para ter outras vantagens. A Câmara, ela não está para proteger quem faz errado. Agora, nós também não podemos aceitar, primeiro, que se tire uma prerrogativa que é do Congresso, participar das indicações ao Orçamento Geral da União. Segundo, nós não aceitamos também que a Casa como um todo seja acusada de algo que não faz. Se isso vier a acontecer, é a exceção da exceção. É a quantidade mínima de parlamentares que pode estar agindo dessa forma, e nós queremos que o próprio Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal, investigue e puna quem tiver cometido algum tipo de delito. O senhor pretende atuar para aliviar a tensão com o Judiciário, levando em consideração a tensão recente que nós acompanhamos entre poderes? Com certeza, nós temos um bom relacionamento, temos demonstrado isso no discurso de pacificação nacional. O Brasil tem outros graves e grandes problemas para estar perdendo energia com os poderes batendo cabeça. Quando há essa intervenção de um poder no outro, é muito ruim para o país e nós acabamos deixando de cuidar daquilo que realmente importa. É por isso que nós vamos sim buscar dialogar com o Supremo Tribunal Federal, buscar conversar com o ministro Barroso, buscar conversar com o próprio ministro Flávio Dino e tantos outros ministros que estão ali no Supremo Tribunal Federal para dizer que não há, da nossa parte, interesse no aumento de um tensionamento. Por quê? Porque todo mundo sai perdendo quando isso acontece. Presidente, há uma expectativa por parte do Executivo que, com a Câmara sob sua gestão, que haja um alinhamento, especialmente na pauta econômica. Nós temos uma relação muito boa com o ministro da Fazenda, né? Já não é de hoje, desde o início do governo. Enquanto líder, nós estivemos sempre dialogando com os projetos que nós ajudamos a aprovar nesse
nessa primeira metade do governo do presidente Lula. Então, creio que nos próximos dias eu devo estar com o ministro da Fazenda, penso que ainda essa semana, talvez, para que tenhamos a possibilidade de alinhar a pauta que o ministro irá priorizar para o ano 2025. E com o início dos trabalhos no Congresso, agora em 2025, os partidos discutem quais parlamentares vão comandar as comissões do Senado e da Câmara. No Senado, o processo está mais adiantado. Otto Alencar, do PSD da Bahia, deve ser o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. É considerada a mais importante e por onde passam todos os projetos que tramitam na casa. Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, vai presidir a Comissão de Assuntos Econômicos. Marcelo Castro, do MDB do Piauí, deve ficar à frente da Comissão de Assuntos Sociais. Já a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, vai comandar a Comissão de Direitos Humanos. Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, fica à frente da Comissão de Segurança Pública. A de Infraestrutura passa a ser comandada pelo senador Marcos Rogério, do PL de Roraima, enquanto Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, fica com a Comissão de Relações Exteriores. Pelas regras, os líderes partidários devem enviar às mesas diretoras da Câmara e do Senado a lista dos parlamentares titulares e suplentes das comissões. Cada colegiado deverá instalar os trabalhos e fazer as eleições dos presidentes e dos vices. Os acordos políticos costumam ser respeitados, apesar da realização de votações secretas nas comissões. Outra discussão em pauta no Congresso é a definição dos líderes partidários. Na Câmara, o Republicanos terá como líder o deputado Gilberto Abramo, de Minas Gerais. O ex-líder do partido e agora presidente da Câmara, Hugo Mota, participou da reunião da bancada. O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, disse que o partido pretende discutir a redução de gastos públicos. O ajuste fiscal, tem que haver um controle maior nas contas públicas para diminuir o déficit fiscal. Tem que haver uma ação mais pragmática do governo federal, por exemplo, com referência à inflação, à alta dos alimentos. Tudo isso são temas que, no que depender da Câmara, no que depender do Republicanos, nós estaremos prontos para colaborar. Temas polêmicos, mas que tenho certeza absoluta que nós conseguiremos chegar a um denominador comum através do diálogo. Então é dialogando, é conversando, resolvendo aqueles pontos mais críticos que nós chegaremos a esse projeto perfeito para o desenvolvimento e o crescimento do nosso país. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. Voltamos a São Paulo. Cris e Celso. Obrigada, Fara. Uma das maiores organizações mafiosas que atuava em São Paulo foi desvendada. O Jornal da Record teve acesso com exclusividade a denúncias do Ministério Público que mostram como agia uma ramificação chinesa. Os principais integrantes estão presos. O grupo praticava homicídios, sequestro e extorsão contra comerciantes chineses em São Paulo. 12 vítimas relataram os crimes da máfia conhecida como Bitong. Todos estão sob proteção da justiça. Uma comerciante identificada como Alfa foi obrigada a pagar o valor de R$70 mil para abrir um comércio. Caso contrário, seria morta. Nesse processo, especificamente, a vítima começa a ser ameaçada, ela não cede às ameaças, ela sofre algumas agressões e foge para a China. Fica um tempo na China e volta de novo para o Brasil. Eles vão lá e a matam mediante disparo de arma de fogo. A máfia foi descoberta em 2017 após uma investigação da Polícia Civil. Os criminosos têm como alvo lojistas chineses que vendem acessórios para celular na 25 de março, região de comércio popular aqui no centro de São Paulo. De acordo com testemunhas, o grupo cobra altas quantias para permitir que estabelecimentos continuem funcionando. Nesta denúncia, a organização exige um valor mensal de R$ 1.500 e ameaça chamar a polícia para fiscalizar a loja caso não houvesse pagamento. No ano seguinte, a máfia ameaça de sequestro um dos filhos da vítima. O comerciante foi obrigado a deixar o passaporte como garantia que não sairia do país. Eles vêm principalmente do sul da China e se estabelecem também como comerciantes para ter acesso ao trabalho, ao deslocamento da comunidade chinesa. Na semana passada, um dos integrantes da máfia, que estava foragido, foi preso no centro da capital.
Ele foi identificado por uma câmera de reconhecimento facial da prefeitura. Segundo o Ministério Público, pelo menos 15 homens são investigados por sequestros, extorsões e assassinatos. O grupo era chefiado por Liu Bitong. Segundo a polícia, um dos integrantes mais perigosos é Bo Lin, suspeito de ser o matador do grupo. Ele já foi condenado a mais de 142 anos de prisão e será julgado novamente por outros crimes em maio, junto com o chefe da organização. A defesa dos citados não se manifestou. No noticiário internacional, um terrorista matou 2 militares israelenses durante uma operação na Cisjordânia. Estas imagens mostram as ações antiterrorismo no território palestino. Há cerca de 2 semanas, as forças de segurança de Israel fazem buscas por integrantes do Hamas e da Jihad Islâmica escondidos na região. Israel acusa o Irã de financiar as atividades dos 2 grupos na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Hoje, um terrorista matou 2 militares em um posto de controle de acesso ao território. Pelo menos 8 soldados ficaram feridos. O atirador foi morto. O acordo de cessar-fogo entre o grupo terrorista Hamas e Israel vai entrar numa nova etapa em março. Uma delegação israelense deve viajar ao Catar neste fim de semana para tratar da chamada fase 2. Estão previstas a liberação de mais reféns em troca de presos palestinos e a retirada das tropas israelenses da faixa de Gaza. Hoje, 4 dos 5 reféns tailandeses libertados na última quinta-feira conseguiram se encontrar em Israel com parentes que chegaram da Ásia. Em outro hospital, as 5 reféns libertadas recentemente ganharam de presente uma apresentação musical. Outra homenageada do dia foi a militar Liri Albach, que completa 20 anos. No último aniversário, ela estava em um cativeiro. Liri ficou 477 dias em poder dos terroristas. De volta ao Brasil, a polícia investiga se criminosos do Rio de Janeiro e de Santa Catarina se uniram em ataques a caixas eletrônicos. Debaixo da cama de criança, com boneca e ursinhos, havia uma réplica de arma, ferramentas e componentes eletrônicos. Em outro quarto estava um botijão de gás, que era usado para alimentar as chamas de maçaricos. O material foi encontrado durante buscas da polícia em endereços de Itaboraí, na região metropolitana do Rio, onde moram suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em ataques a caixas eletrônicos. No último, há pouco mais de um mês, câmeras de segurança registraram quando criminosos explodiram a máquina de um posto de combustíveis na zona norte da cidade para retirar o dinheiro. O impacto destruiu o local, mas o cofre continuou fechado. As investigações mostraram que um dos integrantes tinha conhecimento técnico para abrir caixas eletrônicos. Hoje, a polícia também fez buscas no endereço do suspeito, em Joinville, no interior de Santa Catarina. No local, foram apreendidas anotações de endereços no Espírito Santo e em São Paulo. A Polícia Civil investiga se os endereços eram de possíveis alvos dos criminosos. De acordo com os investigadores, o suspeito já tinha sido preso em flagrante há 3 anos, pelo mesmo crime. Agora, se uniu a traficantes do Rio de Janeiro e viajava para comandar os ataques. Em outubro do ano passado, o suspeito foi flagrado ao chegar na rodoviária do Rio dias antes de uma tentativa de roubo a uma farmácia, na zona norte da cidade. Ele se desloca de Joinville aqui para o Rio de Janeiro e, contando com o abrigo de narcotraficantes, ele consegue ali empregar técnicas como maçarico, etc., para adentrar no estabelecimento e tentar explodir esses caixas. A Justiça de Goiás bloqueou imóveis de luxo de suspeitos que usavam uma distribuidora de bebidas para lavar dinheiro do tráfico de drogas. 18 imóveis foram bloqueados, entre eles uma casa num condomínio de luxo de Goiânia, avaliada em 5 milhões de reais. Segundo a polícia, era onde vivia a família de Baltazar Cabral Júnior, apontado como chefe da quadrilha. A investigação descobriu que o casal usava uma distribuidora de bebidas em Goiânia para lavar dinheiro do tráfico de drogas.
A empresa tinha capital social registrado de R$50 mil, mas em 2 anos movimentou mais de R$20 milhões. Os investigados tentavam dar ares de legalidade a esses imóveis com algumas empresas que eles possuíam, mas ficou comprovado ao longo das investigações que essas empresas, na verdade, elas não possuíam um fluxo de capital elevado que justificasse a aquisição desses imóveis. O esquema foi descoberto depois que a polícia identificou um laboratório de refino de cocaína em Goiânia. 9 pessoas foram presas e já se tornaram réus. O operador financeiro do grupo segue foragido. A defesa de Baltazar Cabral Júnior não respondeu aos nossos contatos. A Justiça também determinou o bloqueio de 10 veículos e R$7 milhões em dinheiro. Quando você consegue atacar esse patrimônio, realmente você consegue verdadeiramente desarticular esse grupo. E agora as notícias do esporte. O atacante Neymar vai reestrear amanhã no Santos. Vamos conversar com o Bruno Lohans. Bruno, olha, o Neymar já foi registrado na CBF, já pode jogar. Enquanto isso, a expectativa dos torcedores só cresce. Só aumenta. Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite para você que acompanha o JR. Vai ser um momento histórico não só para o Santos, mas também para o futebol brasileiro. E você vai poder acompanhar o retorno de Neymar amanhã na tela da Record. Hoje, o Santos fez o último treino para o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto e apresentou um atacante que já estreou pelo time no Campeonato Paulista. Na porta do centro de treinamentos, a expectativa é grande. Todos querem ver o ídolo de toda uma geração. E quem viu de perto a estreia daquele garoto de 17 anos no time profissional do Santos em 2009, não esquece. O Neymar voltar para o Brasil mexe com muitas coisas, né? Inclusive a emoção. Então a gente que viu ele iniciando a carreira e voltando para o Santos, eu tenho certeza aí que ele vai jogar muito bem, vai trazer muita alegria ao torcedor santista. Neymar volta à vila mais famosa do mundo e ao gramado que o consagrou no dia do aniversário de 33 anos. Nos treinos no CT Rei Pelé, já até fez gol. São 230 jogos com a camisa do Santos, com 138 gols, quase a metade deles aqui, na Vila Belmiro, palco da reestreia do ídolo Neymar. Além de marcar a história do clube, a partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto também pode confirmar a reação da equipe que busca a segunda vitória seguida no Campeonato Paulista. No sábado, o Santos venceu o São Paulo de virada por 3-1, com uma boa atuação de Tiquinho Soares, ex-Botafogo. O jogador não esconde a ansiedade em formar dupla com o astro mundial. Espero mais rápido entrosar, juntamente com o Neymar, juntamente com meus companheiros. Claro que a gente está com esse friozinho na barriga, porque é um cara fora de série. O Corinthians venceu o Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista. Foi a 6ª vitória em 7 jogos do Timão no torneio. E dessa vez, a equipe contou com o apoio de uma torcedora especial. Foi a primeira vez que Dona Tereza, de 89 anos, foi ao estádio ver o jogo do Corinthians. Em campo, um jogador recebeu um olhar especial. É o Romero. Tenho muita vontade de ver ele e dar um abraço nele, porque ele parece muito com um bisneto meu. Mas quando a bola rolou, a fiel torcedora sofreu. Da arquibancada viu o Novo Horizontino pressionar. O time do interior paulista perdeu um pênalti. Pablo Diego bateu e Hugo Souza defendeu. No segundo tempo, Alex Santana de cabeça fez o único gol da partida. No sufoco, vitória corintiana por 1-0. O paraguaio Romero não marcou, mas deixou um recado que vai ficar no coração de Dona Tereza. Tereza Ramos, tudo bem? Aqui Romero. Estou aqui primeiramente para te agradecer pelo carinho. Muito obrigado. Você cuida aí, que Deus continue te abençoando muito. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! O Cruzeiro tem um novo técnico. É mais um estrangeiro que chega para comandar um time grande do futebol brasileiro. Leonardo Jardim, de 50 anos, foi anunciado nas redes sociais. O português, que estava no Al Ain dos Emirados Árabes Unidos, assinou o contrato até o fim de 2026. Estou muito feliz de ter assinado pelo Cruzeiro. Em breve, estamos juntos.
O técnico deve se apresentar ao Cruzeiro no sábado. Ele assume a vaga deixada por Fernando Diniz. Entre os 20 times que vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro é o 8º clube a contratar um técnico estrangeiro. 4 deles são portugueses. Na abertura da 7ª rodada do Campeonato Paulista, Velo Clube e Portuguesa empataram em Rio Claro. Jefferson nem aproveitou o rebote do pênalti e abriu o placar para o Velo. Renan Peixoto empatou para a Lusa. No começo do segundo tempo, Silas colocou o Velo Clube novamente em vantagem. Renan Peixoto marcou o segundo dele e da Portuguesa no jogo para empatar tudo. Final 2-2. O Flamengo chegou a um acordo e vai pagar a última família ainda não indenizada pelo incêndio ocorrido no centro de treinamento do clube em 2019, que vitimou 10 jogadores das categorias de base. Christian Esmério tinha 15 anos quando morreu na tragédia. O valor da indenização não foi revelado. O Santos confirmou no início da noite o 7º reforço da temporada. O atacante Gabriel Veron, do Porto de Portugal, chega por empréstimo até o fim do ano. O São Paulo anunciou a contratação do lateral esquerdo Wendel, que também estava no Porto. Eu fico por aqui. Cris e Celso. Valeu, Bruno. Ok, Bruno. E nós voltamos amanhã com mais informações para você. À 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com Força de Mulher. E logo depois de Gênesis, você acompanha o início da 2ª temporada da série Reis, A Ingratidão. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.